Meu nome é Laerte Rodrigues de Bessa, conhecido como Laerte Bessa. Sou delegado de polícia aposentado aqui do Distrito Federal, depois de 30 anos de serviço. E agora sou deputado federal pelo segundo mandato. E trabalhei nesse período da Polícia Civil nos principais casos de homicídios e sequestros ocorridos na capital. E durante o meu trabalho, eu fui reconhecido em 1999 e fui escolhido para direcionar a Polícia Civil de Brasília. E eu fiquei como diretor da polícia durante 8 anos e só saí para assumir o mandato de deputado federal em 2007. Gostaria que o doutor fizesse, se possível, um resumo, né, da onde o doutor pegou o caso. Tá. Se foi do início, o início foi em 86, não sei se o doutor trabalhou no caso no início. A partir do momento que o caso chegou, né, chegou para o doutor. Tá. Brasília, por ser capital do país, ela é muito cobrada pela mídia nacional. E a Polícia Civil do Distrito Federal sempre foi cobrada pelos crimes que ocorreram aqui há alguns anos atrás e que não tinham sido solucionados. Em 1995, eu era chefe da Antissequestro de Brasília e acumulava a função de diretor da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. O diretor, à época, me chamou no seu gabinete e pediu que eu me dedicasse a 3 crimes que estavam insolúveis aqui no Distrito Federal. O caso Pedrinho, que tinha sido sequestrado no início de 1986. O caso Analide, que também tinha sido sequestrada e assassinada em 1985. E o caso Marcelo Bauer, já em 1987, que o Marcelo Bauer matou a Thaís aqui e desapareceu, sumiu, né? E era muito cobrado pela imprensa local. Todo ano tinha aniversário desses acontecimentos. E isso maculava o trabalho da Polícia Civil. Todo ano tinha um aniversário, né, do fato que aconteceu e não tinha solução pela Polícia Civil do Distrito Federal. Então o diretor me pediu que eu assumisse esses 3 casos, né? E quando foi em 1995, nós começamos a investigar esses 3 casos. Eu designei 3 equipes diferentes, né, uma para cada caso, e eu coordenando o trabalho. O caso Pedrinho, que era o mais importante, porque já tinha alguns anos, tinha mais de uma década que o Pedrinho tinha sido sequestrado e sem solução, nós demos uma prioridade. Começamos a investigação, principalmente no início, através dos hospitais, né? Os hospitais que naquela época na maternidade tinha nascido crianças hoje que estariam hoje com a idade do Pedrinho. Fomos nos cartórios, foi uma investigação muito longa, né? Porque nós conseguimos solucionar o caso Pedrinho depois de 7 anos de trabalho, né? Nós buscamos nos cartórios de todo o Distrito Federal os registros das crianças que nasceram naquela época, os pais, e começamos a investigar. Chegamos, né, em vários Pedrinhos, né, e 2 casos que foram mais divulgados à época, né, nós encontramos 2 garotos, né, que tinham tudo para ser o Pedrinho, e quando nós fizemos os exames não se comprovou que era o Pedrinho, né. O primeiro caso, né, que, assim, de mais repercussão foi o caso do Rodolfo, né, que a mãe dele, possivelmente o nome dela chamava Olga, ela teve um filho na maternidade aqui do Hospital Santa Lúcia de Brasília, na mesma data da mãe do Pedrinho,
E esse garoto veio a falecer. E, posteriormente, a dona Olga tinha o registro de uma criança que teria o seu nascimento em data parecida, né, da data do nascimento do Pedrinho. E, nesse caso, nos levantou muita suspeita, porque ela foi procurar a registrar o seu nascimento depois de 5 anos. Ela registrou com a data correta, mas só 5 anos depois que ela registrou esse garoto. Como é que ela ia registrar um garoto? Como se fosse filho dela, sendo que o filho dela veio a falecer 2 ou 3 dias depois. Esse caso levantou muita suspeita e nós fizemos uma grande investigação, principalmente para localizar os pais desse garoto, né, o Rodolfo, e depois buscá-lo no Rio de Janeiro. Né, que nós enfrentamos uma situação muito difícil no Rio de Janeiro, que o garoto ele estava morando no morro próximo a Braz de Pina, no Rio de Janeiro. O morro, na época, era muito violento, eu não sei se continua violento como era antigamente. Nós tivemos que subir com alguns policiais do Rio de Janeiro, e nós chegamos no Rio de Janeiro já quase à noite, nós tivemos que subir no morro, subimos no morro, claro, com o apoio da polícia do Rio de Janeiro, e nós conseguimos resgatar esse garoto. Né? Teve alguns casos importantes que nós não chegamos a registrar, mas esse garoto, ele tinha as afeições dele, era muito parecida com o Pedrinho. Né? E nós levamos esse garoto, claro que nós tínhamos um mandato judicial para apreendê-lo, mas só que nós não poderíamos ficar vigiando ele 24 horas por dia. Então nós tivemos que pousar no hotel, né? Tivemos que, infelizmente, algemá-lo conosco, né? Porque nós tínhamos medo que ele fugisse, porque ele não estava satisfeito com a nossa apreensão dele, com a forma como nós apreendemos, e ele poderia até nos dar o desgosto de fugir durante a noite. Nós tivemos que algemá-lo. Eu gemei ele com um policial nosso e nós dormimos. No outro dia cedo, nós embarcamos para Brasília. Né? Isso tudo sem comunicar o pai do Pedrinho. Né? O pai do Pedrinho, até então, o Pedrinho original, ele não poderia saber que ele já tinha passado muitas decepções na vida e nós não poderíamos dar mais uma informação falsa para ele. E fizemos esse trabalho todo, depois fizemos o DNA do garoto e, infelizmente, deu negativo, foi uma frustração muito grande, mas nós não desanimamos com esse fato. Continuamos a investigação. Já em 1998, nós encontramos um garoto aqui no Distrito Federal, na Ceilândia, que tinha também as feições dele parecidas com a do Pedrinho, e nós iniciamos uma grande investigação nesse garoto, que depois também chegamos à conclusão que não era o Pedrinho. Chegamos a fazer um exame de identificação de ossos, né, que é feito pelo Instituto Médico de Brasília, e constatou que a idade dele não era a mesma idade do Pedrinho. Então isso aí deu uma desanimada, mas mesmo assim nós conferimos o DNA e realmente não ficou constatado também que seria o nosso procurado, que era o Pedrinho. E isso não desanimou ninguém. Nós continuamos o trabalho como se nada tivesse acontecido. Né? Mesmo a família não foi informada. E quando foi já em 2002, eu já tinha assumido a função de diretor da Polícia Civil e continuei dando prioridade nesses casos, né? Continuando a cobrança pela imprensa, né? Pelos fatos de não ter sido solucionado. Já em 2002, né, já como diretor da Polícia Civil, claro que eu mantive as prioridades na investigação desses crimes. Nós recebemos uma informação de um policial nosso, que na época era deputado distrital aqui no Distrito Federal. Ele me procurou
Fábio Barcelos, ele procurou dizendo que tinha recebido uma informação de um amigo dele, de Goiânia, que tinha um site lá, tipo o SOS Criança, né? Que tinha informação de um garoto que teria nascido em 1986 e que possivelmente esse garoto não seria filho dos pais atuais, os pais lá em Goiânia. E ele me contou e disse que o garoto que tinha em Goiânia, ele parecia muito com a família do Pedrinho, com os pais do Pedrinho. E nós, como sempre, né, dedicando a esse caso, de imediato eu convoquei os policiais que estavam no caso para se deslocarem a Goiânia. Esses policiais, o Paulo César era o agente que coordenava essa equipe, foi para Goiânia, acho que foi ainda no mesmo dia, porque eu chamei com uma certa urgência, e foram num carro descaracterizado, né? Nós tínhamos um furgão, né, que era usado para o serviço de inteligência, e eles foram para fazer a vigilância no local onde estava indicado que essa criança morava. Eles passaram uma semana lá investigando, filmaram o garoto, fotografaram, né? Conseguiram levantar o nome dos pais, né? Foi nessa época que nós descobrimos que a Vilma, né, a pretensa mãe de Pedrinho, ela é uma estelionatária que vivia do crime e que inclusive usava algumas filhas para fazer programas até fora do Brasil, né? E com essa investigação nós conseguimos aqui no Distrito Federal uma autorização para apreender o garoto. Nós tínhamos autorização para apreender o garoto, para ouvi-lo, mas a coleta de sangue ela não foi autorizada a priori, porque o juiz não quis ceder a colheita do sangue, não quis liberar esse trabalho que seria realizado pela nossa perícia, deixando a critério da família e a critério do próprio garoto de colher o sangue ou não. E para levá-lo até a delegacia, os policiais já sabiam que Pedrinho, né, lá ele tinha o nome de Oswaldo, que Oswaldo andava no carro da família, apesar de ter 16 anos, sem ter carteira motorista, sem ser habilitado. Então os policiais, né, esperaram o momento certo, já depois de algum tempo já de investigação, todo levantamento realizado. O pessoal abordou ele na rua com os policiais da delegacia de roubos e furtos de Goiânia, abordaram ele, levaram para a delegacia como se ele tivesse infringindo uma lei, uma contravenção penal de falta de habilitação. Então, nossos policiais já com todas as informações, né, prontas, já com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Goiânia, apreendeu o garoto inabilitado, menor de 18 anos, e foi um álibi que nós usamos para levá-lo para a delegacia. Né? Levamos para a delegacia e comunicamos aos pais. No caso, era só a mãe e as irmãs dele, né? Que seria as duas outras filhas de Vilma, que posteriormente ficando sabendo que não eram filhas dela também, né? Elas foram, de alguma forma, também subtraídas dos pais originais. E o caso do pai dele já era falecido, né? Eu acho que o pai dele faleceu nesse período nosso de investigação. Então, a mãe dele já compareceu na delegacia, que já foi comprovado já a arrogância dela, né, a petulância dela, chegando como se fosse alguma autoridade, né, que os policiais estavam errados de deter ali o filho dela, né. A princípio, foi essa informação que ela recebeu, que ele estava sem habilitação.
Mas, no decorrer da conversa, os policiais nossos tiveram que abrir o jogo e dizer para ela que ela era sequestradora e que nós tínhamos a convicção de que ela tinha sequestrado o Pedrinho aqui na maternidade Santa Lúcia em 1986. Né? Quando os policiais deram essa notícia para ela, eles perceberam que mudou a fisionomia dela, né? Ela ficou pálida, né? Começou a gaguejar. Foi aí que os policiais tiveram aquela convicção, né? Que seria ela sequestradora e aquele era o nosso alvo, aquele era o Pedrinho. Mas, paralelo a isso, né, aqui em Brasília, nós também, já com algumas investigações adiantadas, eu procurei o pai do Pedrinho, né? Então, trouxemos o seu Tapajós para comunicá-lo, né, desse encontro com esse garoto que tinha muita chance de ser o filho dele. Mas eu estava até impotente de como comunicar a ele, né, que aquele garoto poderia ser o filho dele e depois o filho não era dele, né, porque ele já tinha passado por diversas outras provas, já tinha passado por diversas desilusões, né, porque é uma coisa muito forte. Mas eu botei a foto do garoto em cima da minha mesa, sem comunicar nada para ele. Eu falei para ele que ele ia lá na delegacia, lá na direção da polícia, apenas para formalizar alguns atos do inquérito, que não tinha nada de novo no inquérito. Eu preparei ele para isso. E fiz ele ver aquela foto. Quando ele olhou a foto, eu percebi o semblante dele. Ele parou olhando a foto e começou a tremer. E com um olhar assustado, ele começou a falar: é meu filho. Esse é o meu Pedrinho. E eu olhei para um policial que estava lá, o próprio Fábio, né, o agente de polícia que na época era deputado distrital, olhou para mim também espantado. Parece que ele estava falando com toda a convicção que aquele era o filho dele. Ele percebeu, ele olhou o Pedrinho e falou: esse é meu filho, eu tenho certeza. E ele viu a orelha do garoto, a orelha do Pedrinho, ele tem uma orelha de abano, ela é meia curvada assim. Ele falou: você pode olhar minha orelha, a mesma orelha. Diante, né, do posicionamento do pai, que ficou pálido, ficou ali estarrecido, e percebi que já corria lágrimas nos olhos dele, eu fiquei convicto que realmente aqui nós tínhamos achado o Pedrinho. Pensei comigo: poxa vida, depois de tantos anos, acho que nós conseguimos chegar ao fim de mais uma história. E o seu Jairo Tapajós me perguntou: como é que faço para ver ele? Eu quero ver ele. Eu falei: olha, ele está em Goiânia, está numa delegacia em Goiânia, está apreendido, e nós precisamos constatar com prova material de que realmente é seu filho. Eu não quero te adiantar para você não ter outro sofrimento, você ter outra frustração. Então, ele falou: doutor, não tem como o senhor saber se ele tem, né, os dedos ligados do pé, os dedos mindinhos com o dedo anular do pé ligado, porque é de família, e quando ele nasceu eu percebi que ele tinha esse dedo colado um do outro. Tem como o senhor saber disso? Eu falei: tem. E liguei para Goiânia, para a delegacia, onde o policial nosso estava lá. Pedi para eles verificar o contato. E logo veio a resposta, que o Pedrinho estava lá na delegacia ainda, logo veio a resposta que realmente os dedos do garoto eram colados. Quando eu falei que os dedos eram daquela forma que ele tinha falado, o Jairo, nós tivemos que segurá-lo, sentar ele tremia, né? Ele tremia, ele não sabia que ele chorava, qual a reação, né, que ele poderia tomar aquilo lá. E ele começou a me abraçou o Fábio: é meu filho. E nós falamos: calma, tudo bem, vamos trabalhar agora, porque seu filho está apreendido lá.
E nós não estamos com ele na mão ainda. Ele está na delegacia, mas nós não temos o mandato de apreensão dele. Nós não temos esse mandato, mesmo porque o juiz não quis ceder, nos liberar o exame, a coleta de sangue, para realizar o exame do DNA. Ele falou, doutor, nós temos que ir para Goiânia, eu tenho que ir para lá. Eu falei, calma, que os policiais não vão largar ele, os policiais não vão tirar o olho enquanto nós não tirarmos ele dessa mãe, que na verdade é uma bandida que o sequestrou aqui há anos atrás. E assim foi feito. Nós não tivemos a condição de apreendê-lo de imediato, porque nós tínhamos que comunicar para o juiz novamente, já com uma certeza maior, com o depoimento do pai, para que o juiz pudesse nos dar a condução coercitiva dele, ou uma forma de trazê-lo, né, para seus verdadeiros pais. E também tínhamos que preparar o garoto também, porque o garoto jamais, né, sonhou que essa história que tinha por trás da vida dele existisse, né? Então, nós, com a ajuda do delegado de Goiânia, nós conseguimos, né, colher todos os dados que podia, ouvir todo mundo. A Vilma irredutível, mas já totalmente abalada, praticamente entregue, né? Nós tivemos que liberar o garoto, porque nós não tínhamos autorização, mas só que a nossa equipe montou um acampamento de vigilância na porta da casa dela. Vigiaram ele 24 horas por dia para ela não desaparecer com o Pedrinho. E o Pedrinho estava confuso, né? Para ele, a mãe dele era a Vilma e o pai dele era o seu Oswaldo, né? E ele jamais admitiria vir para outros pais em Brasília, né? Imagina a cabeça do moleque de 16 anos numa situação daquela. Mas nós tínhamos que mantê-lo sob vigília. E assim foi feito. No dia seguinte, nós conseguimos tudo aqui com o juiz da Vara de Infância e Família aqui do Distrito Federal, nos liberou todos os documentos que nós precisávamos, conseguimos apreendê-lo lá. Ele ficou sob a vigilância lá da Vara da Infância e da Juventude de Goiânia, e começamos a fazer aquele trabalho, né, de boa vizinhança, para que ele pudesse aceitar os pais dele. Né? Trabalhamos aqui e trabalhamos lá. Quando foi num domingo ainda da semana, no mesmo domingo da semana, nós reunimos toda a família aqui, da família Tapajós, Dona Lia, os parentes mais próximos, colocamos eles no ônibus da Polícia Civil, levamos em Goiânia. E conseguimos marcar lá com a Vilma e com o advogado dela, para que ele cedesse esse espaço para essa conversa, lá, esse encontro. Que nós tivemos que ceder muita coisa, porque até então nós não tínhamos prova nenhuma que tinha sido a Vilma que tinha roubado. Né? Nós sabíamos que ela tinha roubado, mas nós não tínhamos prova. Nós tínhamos que fazer a política da boa vizinhança. E fomos para Goiânia nesse domingo, levamos a equipe nossa toda para Goiânia. Fomos recebidos na cidade de Aparecida de Goiânia, colada a Goiânia. E, nessa ocasião, foi a primeira vez que, depois de tantos anos, que o Jair Tapajós e a Dona Lia Tapajós encontraram com o filho dela. Ela ficou muito abalada, a gente via a emoção nela, ele se segurou mais, mas quando a Lia viu a Vilma, a Lia ficou branca. E veio para mim, doutor, lembrei dela, foi ela que roubou meu filho. Eu falei, calma, segura. Nós também sabemos disso, mas calma. Como se nada tivesse acontecido, vamos, vai lá, abraça o menino. Fizeram uma face, tiraram uma foto, e abraçou o menino, como pai e mãe faz, né, com o filho de muitos anos. Né? Ele, claro, ele a princípio, o Pedrinho, estava na dúvida, né? Ele gostava muito da Vilma. Da mãe dele. Então, foi esse primeiro encontro. E, a partir daí, as investigações foram crescendo. E, logo,
nós conseguimos autorização judicial para levá-lo em Brasília, para trazê-lo para Brasília, né? E os primeiros contatos com os pais, ele concordou em vir, teve esses contatos, foi muito bom. Foi a partir daí, né, que começou a nova vida do Pedrinho. E nós aceleramos as investigações, a investigação estava na delegacia de homicídio, o Dr. Hetz estava coordenando essas investigações, e logo pedimos a prisão dela. E aí solucionamos outros casos, né? Solucionamos até estelionato que ela tinha praticado, solucionamos o golpe que ela deu no Oswaldo, né? No Oswaldo, o marido dela que falecido, que ela na época ela não poderia ter filho, ela simulou a gravidez, sumiu uns tempos da vida do Oswaldo, subtraiu o Pedrinho aqui e depois apareceu com o Pedrinho como se tivesse filho do seu Oswaldo. Foi a história que ela montou para segurar o Oswaldo na vida dela. Oswaldo era um funcionário público, ganhava relativamente bem, e era a forma dela continuar com o luxo que ela tinha dentro da família. Descobrimos que as outras filhas dela também tinham sido sequestradas da mesma forma que o Pedrinho. Uma nós não conseguimos achar os pais, mas o pessoal de Goiás continua na investigação. A Jamile, nós conseguimos inclusive localizar a mãe dela, e ela nos contou que a Jamile foi sequestrada mais ou menos nos moldes que o Pedrinho foi sequestrado aqui, né? A própria Jamile parece que não quis ficar com a mãe, eu não sei o que levou a ela a recusar a convivência com a mãe. A Jamile e a Roberta, né? A Jamile e a Roberta. É a mesma, né? Não, a Jamile e a Roberta, são duas. São duas. Então teve duas que recusaram voltar para a família? Não, só a Jamile. A Roberta nós não localizamos os pais. A Roberta não localizou os pais? Não localizamos. Só descobrimos que não era filha do casal. Bom, mas isso tudo aconteceu já depois do exame de DNA feito, né, e comprovado que realmente o Pedrinho, né, o Pedrinho que tinha o nome de Oswaldo lá em Goiânia, era o verdadeiro filho da Lia e do Jair Tapajós, né? Claro que nós não tomamos nenhuma iniciativa, né, de afirmar que era filho sem o exame de DNA. Inclusive, esse encontro em Goiânia, antes do encontro, nós já tínhamos o exame de DNA pronto aqui em Brasília, né, feito pelo nosso instituto, né, Instituto EIPDNA, e que nós confirmamos que realmente aquele garoto era filho do seu Jairo e Dona Lia Tapajós. Inclusive, o resultado do exame foi quase é 99,100%. Não, é 99,99%. Porque não pode dar 100%. Se der 100%, aí é a mesma pessoa. Aí é 99,99%. O doutor chegou a entrevistar ou a interrogar pessoalmente a Vilma, ou isso ficou a cargo da Polícia de Goiás? O caso das oitivas ficou a critério da Polícia de Goiás, né, onde Vilma foi ouvida. As filhas da Vilma, né, que depois descobrimos que não eram filhas naturais dela, a Jamile e a Roberta, foram ouvidas pela Delegacia de Polícia de Goiás, né? E o caso ficou tudo comprovado, que Vilma cometeu todos esses crimes, né, e ficou acobertada durante todos esses anos. E só depois dessa investigação é que nós conseguimos não só resgatar o Pedrinho para o seio da família, mas também descobrir que as outras duas filhas dela também não eram filhos naturais, eram filhos sequestradas da mesma forma que foi o Pedrinho aqui em Brasília. O caso do Pedrinho, o doutor, como o doutor mesmo falou, quando assumiu, né, a divisão, foi passado para o doutor 3 casos principais, né, que eram casos importantes, que já tinha tempo que estava rodando, precisariam ser resolvidos. Quando resolveu esse caso, isso teve uma importância? Eu sei que a resposta é óbvia, vai dizer que sim, mas eu preciso que o senhor me diga isso, né? Teve importância na sua vida profissional, na sua carreira? Com certeza. Quando
Quando nós tivemos a investigação semi-concluída, mas já com a autoria e a vítima localizada, o caso Pedrinho localizado, quando nós tivemos essa certeza que realmente era o Pedrinho, depois do exame de DNA, eu me senti muito feliz, eu fiquei muito gratificado, não só com o meu trabalho, mas com todo o trabalho que foi feito pela Polícia de Brasília, nossos policiais que trabalharam no caso durante muitos anos, né? Isso aí é uma gratificação muito grande. E eu, depois desse fato consumado, eu estive ainda outros prazeres, graças a Deus, dentro das minhas investigações, solucionado outros crimes importantes aqui no Distrito Federal, como também foi o caso da localização de Marcelo Bauer na Dinamarca, depois de tantos anos de investigação, depois de 16 anos de investigação, que foi um caso que era cobrado demais pela mídia de Brasília, porque Marcelo Bauer tinha colocado fogo no corpo da Thaís, né? Thaís era uma garota que estudava na faculdade com ele, era namorada dele. Ele, por ciúmes, ele colocou fogo no corpo dela, deu 3 tiros nela, escondeu o corpo ali na Asa Norte e fugiu. Esse caso deu muita repercussão, porque constatou-se que quem deu fuga para ele foi o pai dele, que era um coronel da Polícia Militar. Era um coronel conceituado aqui em Brasília. E esse pai deu a fuga para o filho. Isso que revoltou a comunidade de Brasília. E nós éramos cobrados. Todo ano tinha um aniversário do desaparecimento do Marcelo Bauer, que matou a Thaís. Então, na linha nossa de investigação, esse caso, onde nós andamos quase o mundo inteiro atrás de Marcelo Bauer, e depois de muitas prisões, depois de muitas frustrações, nós conseguimos localizar Marcelo Bauer na Dinamarca, né? A história da prisão do Marcelo Bauer parece até um filme de ficção, né? Mas nós fomos agraciados com a solução desse crime e devolvemos para Brasília, né? Resgatamos para Brasília mais um crime que era insolúvel. E teve o caso Ana Lídia, que eu não pude investigar, porque o caso Ana Lídia era caso de segredo de justiça, e na época o judiciário não liberou o processo, não tinha condições de investigar, nós deixamos de trabalhar nesse caso. Mas devido a esses casos, né, a repercussão que deu a solução desses casos, como foi o caso também da Ana Elizabeth, né, que foi o caso do Zé Carlos Alves Santos, que simulou o sequestro da Ana Elizabeth, né? Ele ajudou a executá-la, escondeu o corpo dela aqui no estado de Goiás, e depois de um ano nós conseguimos comprovar esse crime bárbaro praticado pelo marido dela, né? E que solucionamos, a partir daí, a corrupção dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, a corrupção no caso 7 Anões, que foi muito divulgado na época, o caso dos 7 Anões, e nós conseguimos solucionar esse caso. E a repercussão que deu o estudo é que eu fui procurado em 2008, já era deputado federal, eu fui procurado por um jornalista e escritor lá do Rio de Janeiro. Ele me procurou e que tinha uma equipe que queria fazer uma matéria comigo sobre os casos da Polícia Civil que eu solucionei, os casos que eu trabalhei nos meus 30 anos de serviço aqui na Polícia de Brasília. Eu falei para ele que o meu tempo era curto, né? Mas ele poderia conversar com os policiais que trabalharam nos casos, né? Eu, quando tivesse tempo, eu dava informação para ele, conversava com ele, e ele se propôs a isso. E ficou 2 anos me questionando, me interrogando, me arguindo sobre os fatos que eu trabalhei aqui em Brasília. E, paralelamente a isso, também conversando com os policiais que trabalhavam comigo, as pessoas que foram envolvidas nos casos, né? E, quando foi em 2010,
Ele chegou com esse livro chamado Dossiê Bessa. Esse livro que foi bastante divulgado, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, onde tem explicado com clareza toda a investigação, os bastidores das investigações que nós fizemos à época, né? Durante mais ou menos 16 anos de investigação. Nós contamos aqui, não tem nada fictício, tudo aqui é realidade provada. E esse livro, né? Esse livro deu a ele vários prêmios, né? Eu não acompanhei a divulgação do livro, mas ele ganhou vários prêmios, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, né? Porque se tratava de um romance policial que não tinha nada de ficção, era tudo realidade. E casos, né, que realmente repercutiram não só no Brasil, mas mundialmente, como foi o caso do Pedrinho, né, como foi o caso do Zé Carlos Alves dos Santos, e outros casos que ele, através de entrevista, conseguiu abordar e colocar muito bem no livro, né? O autor é Marcos Linhares, é um grande jornalista do Rio de Janeiro. Ele, acho que depois disso ele até mudou para Brasília, mas ele montou um enredo muito bom no livro. Um livro que prende as pessoas que começam a ler, prende as pessoas e teve essa repercussão que deu. A investigação é tão fascinante que, durante o período que nós investigamos, que nós achamos os pretensos Pedrinhos, né, durante as investigações, eu levei para trabalhar comigo na divisão. Depois que nós solucionamos o caso, ele não quis voltar mais para os pais, que a mãe dele batia nele demais, e nós conseguimos tirar o vínculo dele com essa mãe, através da justiça. E ele morou comigo uns tempos, né? E que no livro ele está alcunhado de Fernando. O nome dele é outro, ele pediu para não colocar o nome dele real. Ele morou comigo uns tempos, depois morou com um agente de polícia, né? E hoje é um cidadão, casou e hoje tem filho, né? E a gente tem contato com ele até hoje. Teve, no caso, durante os meus trabalhos também, que teve um garoto também que eu localizei na rua, né? Nós estávamos fazendo ronda aqui no Guará mesmo, aqui próximo de Brasília, fazendo ronda no Guará. Nós encontramos um garoto de 2 anos de idade sentado no meio-fio e uma mulher, que era a mãe dele, fazendo sexo com um cara de trás do muro, numa parede de próximo a um colégio aqui no Guará. Nós paramos, né? Levamos o casal para a delegacia, fomos interrogar. Ela tinha problemas mentais, ela não tinha condições de criar o garoto. Eu acabei levando o garoto para minha casa, fui criar o garoto, criei ele, fiquei uns 2 anos com o garoto, que eu não podia deixar ele com a mãe, né? Que a mãe não tinha condições de criar. E eu falei, vou deixar a casa da Secretaria da Juventude, né, da Criança e da Juventude. Eu não confiava nesses trabalhos aqui no Distrito Federal. Eu falei, eu vou criar esse garoto. E graças a Deus, eu fiquei com ele 2 anos. Depois apareceu um casal que não tinham filhos. Me perguntaram, que o caso deu repercussão, perguntaram se eu poderia ceder o garoto para eles, que eles precisavam de um garoto e tal. Aí eu conversei, já estava com 4 anos já, o Zé Elias, o nome dele é Zé Elias. Aí ele concordou, e esse casal hoje é um casal de médico, que hoje mora com o Zé Elias, mora com eles, né? O Zé Elias hoje já é um rapaz já, estudado, né? E graças a Deus deu certo a vida, né? A gente conseguiu recuperar esse garoto que poderia, né? Foi um lance de sorte encontrar com ele, e graças a Deus nós conseguimos resgatá-lo, né? Entregá-lo a um casal que deu carinho para ele, né? E hoje
vive uma vida social muito boa aqui em Brasília. A sorte dele também, né? Não vou dizer no lugar certo, mas ele teve a sorte de passar a pessoa certa na hora que ele precisa, na hora que ele precisava, né? Fala pra gente do caso, ainda voltando um pouquinho no caso do Pedrinho, o senhor como pai, qual foi, o senhor já falou que teve muita satisfação em trabalhar no caso, principalmente vendo resolver, mas isso como profissional, mas e como pessoa, como que é? Como pessoa, olha, as pessoas veem, as pessoas veem um investigador, um policial, né? O policial ele é visto-se como um camarada que não tem sentimento, né? Que trabalha, mas não tem nada disso. O policial se envolve nos casos. Claro que eu me envolvi em todos os casos e me sinto também, né, envolvido como se pai fosse também. No caso do Pedrinho, eu sentia, às vezes, né, claro, me contendo, eu sentia a dor dos pais que perdeu um filho, né, logo após o nascimento. Eu sei o que é a dor dos pais. Então, apesar das pessoas pensar que policial não tem sentimento, que policial ele é insensível, né, ele não tem um sentimento de um cidadão comum, mas não existe isso não. Você se envolve na investigação, você acaba também se comprometendo, né? E isso, eu acredito que isso dá mais ânimo para a gente trabalhar, né? Quando você, claro que você não pode se envolver de corpo e alma como se fosse a própria vítima, mas isso aí, acompanhando o sofrimento da família, né, dos pais, das vítimas, você cria um ânimo maior para trabalhar. E quando você soluciona uns crimes, como nós conseguimos aqui em Brasília solucionar alguns crimes que tiveram repercussão nacional, você se sente com o dever cumprido. Então, eu me sentia gratificado, né? Me sentia gratificado por ter colaborado em solucionar o crime, solucionar uma situação que era a princípio insolucionável, né? Uma situação muito difícil de ser solucionada, já tinha trabalhado, já tinha em várias oportunidades dado errado, várias oportunidades de não ter solucionado, frustrado até a família da vítima, e aí você se sente com o dever cumprido quando chega o final, né? Como se você fosse a própria pessoa gratificada, né? Como a família foi gratificada. Isso aí é um ganho que a gente tem na polícia, que ninguém tira e que você leva para o resto da vida.